Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão final do concurso da Caixa Econômica, que acontecerá no próximo domingo. A banca é a Gran Rio, então eu trouxe o máximo possível de questões da banca e também de concursos da Caixa anteriores, para a gente estar bem alinhado, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento que é tão importante, né? Que vamos revisar o que a gente já estudou e que a gente consiga fazer uma excelente prova no domingo. Eu estarei aqui contribuindo ao máximo para que isso aconteça, ok? Eu me chamo Rayane, eu sou professora do Organiza e eu vou tratar com vocês o tema de conhecimentos e comportamentos digitais, éticos e compliance. Pessoal, da gente iniciar aqui, eu peço a vocês que curtem, compartilhem e comentem esse vídeo para que atinja o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa cada vez mais entregar um conteúdo de qualidade, ok? Vamos lá para o nosso primeiro tema. Bom, o primeiro tema será sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Bom, é um tema muito importante, pois ele está relacionado aos princípios da dignidade humana, né? Então, é um tema que a gente vai falar sobre desconfortos, né, que muitas pessoas passam no ambiente de trabalho. Muitas vezes esses desconfortos eles são tratados de forma natural, e isso acaba complicando ainda mais, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse conteúdo. A primeira questão aqui é da Gran Rio, foi uma questão do concurso CNU, e é sobre o assédio moral. Vamos lá. O assédio moral no trabalho é caracterizado por comportamentos hostis, repetitivos e prolongados no ambiente profissional. Embora o problema venha sendo estudado há mais de 4 décadas, os aspectos de gerenciamento e prevenção ainda necessitam de maior estudo. A respeito desse tema, constata-se que, opção A, situações relacionadas com gênero caracterizam assédio sexual. B, ações de comunicação pouco representam na redução desse problema. C, diferença hierárquica entre profissionais envolvidos descarta o quadro. Opção D, ocorrência de forma rotineira dificulta sua identificação e valorização. E opção E, relações afetivas interpessoais entre os trabalhadores pouco interferem na caracterização do assédio. Bom, vamos lá. A gente tem aqui várias opções, né? E a gente tem que sempre tentar ver o que a questão está pedindo. Situações relacionadas com gênero pode caracterizar um assédio sexual, como diz aqui, ou um assédio moral? Pode caracterizar, mas será que é só isso que caracteriza? Né? Então, a gente sempre tem que procurar entender o que a questão está pedindo, né? E buscar a opção mais completa possível. Bom, aqui a gente vê um pouquinho sobre o assédio moral, recapitulando, né, dos estudos dos organiza-books que nós tivemos. Então, o assédio moral ele consiste em qualquer conduta abusiva manifestadas por gestos, palavras e atitudes ou comportamentos que se repitam de forma sistemática e tenham como resultado ou propósito desestabilizar emocionalmente a vítima, comprometendo sua autoestima, integridade e desempenho profissional. Bom, a gente nota aqui que fala muito sobre repetição, né? Repetição, além, né, de gestos negativos que constrangem, deixa o colaborador desmotivado, deixa o colaborador triste, mas a gente vê que fala muito em repetir, né? E isso é algo que está muito relacionado ao assédio moral, porque ele não se caracteriza por um ato único, não. Ele se caracteriza por repetições, e essas repetições, elas normalizam o que não era para ser normalizado, né. Então, eh, com essa base, né, nós temos também a fundamentação jurídica aqui embaixo, mas a gente já consegue responder a nossa questão. Mas ainda tem um pouco mais de conteúdo que fala sobre os principais elementos que caracterizam o assédio moral. Reiteração, né,
E aí fala novamente aqui de comportamentos contínuo, né, prolongado, como exemplo, o servidor recebe críticas depreciativas todos os dias, sempre pelo mesmo motivo. Então, a frequência, né, não é só uma vez, não é só um dia, todos os dias. Intenção, ao objetivo de humilhar, constranger ou excluir, né, o colaborador. Um exemplo, o chefe direciona comentários irônicos para humilhar o servidor diante da equipe. Então, assim, não é um comentário legal, sabe? Não é algo positivo. É sempre com o objetivo de entristecer, humilhar, deixar o colaborador excluído, né? Deixar ele constrangido. Então, é sempre algo negativo. Direcionalidade, a agressão tem um alvo específico. Ou seja, né, conforme aqui no exemplo, agressões e exclusões são voltadas sempre ao mesmo servidor, sem atingir os demais. Pode ser direcionado a uma única pessoa, pode ser direcionada a um grupo, enfim, é específico, tá? Então, é sempre para aquele mesmo grupo, para aquela mesma pessoa, e os demais sempre presentes, né? As pessoas sempre presentes, observando, e a pessoa que é o alvo acaba ficando constrangido, porque está focando nela, né? E temporalidade ocorre de modo habitual durante o trabalho. Ou seja, comportamentos abusivos ocorrem de forma habitual ao longo de semanas ou meses. É algo que, além de não ser uma única vez, ele acontece com frequência, durante muito tempo, né. Então, tudo isso caracteriza o assédio moral. Vamos para o gabarito da questão. Bom, o gabarito dessa questão é a letra D. Conforme eu falei, a gente tem que estar sempre atento, né, ao que mais a opção que mais completa a questão, né. Muitas vezes a gente vê, gênero, ok, pode ser um assédio por conta de gênero, mas o que está mais completinho, né. Aí, nesse caso, a letra D, e também o que está focando a questão, que a questão ela também foca, né, em comportamentos repetitivos, prolongados, né, e a questão D, ela fala exatamente sobre isso, sobre ocorrência de forma rotineira, dificulta sua identificação e valorização. Ou seja, acaba sendo tão comum que as pessoas naturalizam, porque acontece com tanta frequência, né, de forma prolongada, que acaba sendo natural, né. E isso dificulta, né, como diz aqui, que vítimas e colegas percebam a gravidade. A naturalização, ela esconde o assédio. Então a nossa opção correta é a D. Vamos na correção das incorretas. Letra A. Situações relacionadas com gênero caracterizam assédio sexual. Ok, que a questão aqui está focando em assédio sexual e a gente está falando de assédio moral, então a gente já tem que ficar antenado a isso, tá? De qualquer forma, como eu falei anteriormente, questões de gênero podem sim aparecer em casos de assédio sexual e até assédio moral, mas só isso não é o suficiente, tá? Tem mais elementos aí para caracterizar um assédio moral, tanto assédio moral quanto sexual. Ações de comunicação poucos representam na redução desse problema, pelo contrário, né, esse tipo de ação ele é o que mais, ajuda a minimizar o assédio, né. Orientações, canais de denúncia, enfim, são ações para minimizar e reduzir, assim, significativamente o assédio. Letra C, diferença hierárquica entre os profissionais envolvidos, descarta o quadro, pelo contrário, né, muitas vezes, assim, o assédio ele pode ocorrer por conta da hierarquia mesmo, né. Pode ser com ou sem hierarquia. E aí, na questão de hierarquia, a gente tem aqueles 3 tipos, né, de hierarquia, que é a horizontal, quando o assédio ele ocorre entre os colegas de trabalho, tá. Um grupo, pega uma pessoa como alvo e, faz ela passar por constrangimentos, enfim, comportamentos que não são legais. Pode ser descendente, né, que é da chefia para o subordinado,
e também ascendente, que seria do subordinado para sua chefia, ok? Bom, então, assim, o assédio ele não ocorre só por conta da hierarquia, pode sim ser por conta da hierarquia, mas aqui nessa questão diz que, diferença hierárquica entre os profissionais envolvidos descarta o quadro. Não, tá? Não seria isso. E letra E, por último, relações afetivas interpessoais entre os trabalhadores pouco interfere na caracterização do assédio. Incorreta, tá? As relações pessoais, elas podem influenciar sim, né, como diz a questão, pode mascarar, justificar ou até agravar os comportamentos abusivos. Bom, então, a questão que mais está de acordo com o que a banca pede é a nossa letra D, né, que fala sobre os comportamentos, né, abusivos que acontecem com frequência, enfim, de forma que naturalize, e aí isso acaba sendo algo normal, né. Vamos para a próxima questão. Essa questão ela é sobre o assédio sexual, também da SESGRAN Rio, né, e o assédio sexual no trabalho não é definido por qualquer investida sexual sobre um colega de trabalho. Para que se considere tratar-se de assédio sexual, é preciso que haja: letra A, diferença de idade. Letra B, diferença de poder. Letra C, distinção de gêneros. Letra D, uso de ofensas. Letra E, ameaças explícitas. E aí, qual está mais de acordo com o que a banca está pedindo aqui? Tá? Para que se considere tratar de assédio sexual, é preciso que haja. Então, a gente tem que ver, né, o que está mais próximo de assédio sexual. Vamos lá, ver um pouquinho sobre assédio sexual. Né, o assédio sexual ele consiste em conduta de natureza sexual dirigida a alguém no ambiente de trabalho sem o consentimento da vítima, com a finalidade de obter vantagem ou favorecimento sexual, mediante o uso indevido de posição hierárquica ou influência funcional. Trata-se de prática que viola a dignidade, integridade e a liberdade individual. E aqui embaixo a gente tem os temas jurídicos que tratam sobre esse aspecto. Bom, tipos de assédio sexual. Nós temos dois tipos. Nós temos mediante chantagem, ou seja, o agressor ele condiciona benefícios ou vantagens funcionais à concessão de favores sexuais, geralmente da chefia para o colaborador, né? Se você sair comigo, um exemplo, garanto sua promoção. Então, é uma chantagem, né? Então, ele condiciona a promoção da pessoa à saída com ele. Mediante intimidação, né, ocorre por investidas inapropriadas e insistentes, criando ambiente hostil e ofensivo. Como exemplo aqui, comentários, piadas, mensagens ou convites impertinentes. Esse daqui, mediante intimidação, está mais ligado ao colaborador assediando a chefia, né? Então, assim, convites, enfim, piadas, flertes, de forma que intimide a chefia, tá? Então, nós temos mediante chantagem, que é do da chefia para o colaborador, e mediante intimidação, que é do colaborador para a chefia. Vamos lá. Será que a gente já consegue responder nossa questão? Então, o assédio no trabalho, né? Ele, de acordo com o que a questão pede aqui, é preciso que haja o quê? O que está mais de acordo com a questão? Diferença de poder, né? Que é até o que a gente acabou de ver, que é sobre chantagem, tá? Ou intimidação. E aí, no assédio sexual por chantagem, o agressor se vale de ascendência hierárquica ou funcional para obter vantagem sexual. A diferença de poder, ela é o elemento central, sim, porque ou está fazendo uma chantagem ou está intimidando. Isso só é possível por quê? Por conta de diferença de poder, ok? Seja ascendente,
tá, ou descendente. Pode acontecer nos 2 tipos. Então vamos verificar as questões incorretas. Letra A, diferença de idade. Incorreto, o assédio sexual não depende da idade das pessoas envolvidas, então, indiferente da idade, tá. Distinção de gêneros, também não exige que o agressor e a vítima eles tenham gêneros diferentes, também não tem importância, tá. Pode até acontecer, mas isso não define um assédio sexual. Uso de ofensas, ok, pode ocorrer sim, o uso de ofensas, palavrões ou xingamentos, mas não é a única coisa que caracteriza o assédio sexual, tá. E ameaças explícitas, a ameaça pode ser sutil ou implícita, tá. Se você colaborar, posso te ajudar, nem sempre vai ser direta, tá, pode ser implícita. Então pode ser sutil ou implícita. Eh, o que mais caracteriza é a questão do poder. E diferentemente do assédio moral, um único ato já caracteriza o assédio sexual. Não precisa acontecer com frequência, com constância, um único ato já caracteriza, ok? Bom, o próximo tema é Código de Ética, Conduta e Integridade da Caixa. A Caixa Econômica, ela tem o seu próprio código de ética, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de questão sobre isso. É interessante que vocês leiam esse código de ética, tá? Para vocês se informarem um pouco mais de como acontece com os profissionais da Caixa e assim como o código de ética geral que a Caixa também respeita, né? Que aí serve para todos. Seis Gran Rio também. E essa é uma questão, né, da Caixa Econômica Federal, justamente por conta do código ser específico da Caixa. Um gerente de um determinado banco participa de vários projetos de investimentos em tecnologia de ponta. Antes da divulgação dos editais para a escolha dos projetos mais adequados, ele procura um parente e lhe apresenta todos os detalhes necessários para que esse parente possa apresentar uma candidatura ao financiamento. Nos termos do Código de Conduta da Caixa Econômica Federal, caso, caso esses fatos fossem vinculados a servidor da instituição, estaria caracterizando o quê? Ato de solidariedade? Não, né? Não. Empreendedorismo indevido? C. Conflitos de interesses? D. Atividade paralela? E E. Quebra de decoro? O que seria? Bom, aqui já adiantando, a gente vê que existe um nepotismo ali, né, um conflito de interesses onde algo do instrumento público está beneficiando alguém de fora, né. Então assim, esse colaborador ele tem informações importantes e com isso ele acaba beneficiando um parente, enfim. Né, alguém próximo, porque ele tem esse poder, vamos dizer assim, ele tem as informações, ele consegue, um exemplo, contratar uma pessoa da família, então isso se configura conflito de interesses e dentro disso o nepotismo também, tá. Então vamos lá. É a letra C, conforme a gente viu, conflito de interesses. Por quê, gente? O agente se vale da posição, né, do poder que ele tem e as informações que ele tem nas mãos para favorecer o interesse privado de parente, em, de- em detrimento da isonomia entre os demais interessados. Então, isso acaba sendo o quê? Isso não é justo, né? Porque outras pessoas saem na desvantagem quanto a isso, e existe então um interesse público com um interesse particular, e isso legalmente não pode ocorrer, ok? Então é a letra C, conflitos de interesses, que é justamente o que está ocorrendo. Letra A, ato de solidariedade. A conduta não é ato de solidariedade, né?
Não é somente solidariedade que a pessoa está fazendo ali, ela está fazendo um favorecimento indevido, né, ela está utilizando de uma informação privilegiada para beneficiar um parente. Empreendedorismo indevido não é categoria conceitual adequada. O núcleo do problema é o uso de informações sigilosas em benefícios particular. E a letra D é atividade paralela, não a mera atividade paralela, mas desvio da finalidade da função, utilizando o cargo para privilegiar alguém. Ok? Vamos para o próximo tema: fundamentos da ética da conduta profissional. Questão: um dirigente de organismo financeiro internacional privilegiou, em promoção na carreira, pessoa com quem manteve relacionamento afetivo por determinado período. À luz das normas de ética, de conduta ética, tal atitude, letra A, é corriqueira e depende da cultura de cada instituição, que define os comportamentos dos indivíduos segundo as relações de poder. Letra B, é inaceitável nas empresas que editam códigos de ética, uma vez que discriminam sem utilizar critérios objetivos, mas pessoais. Letra C, é aceitável mesmo quando existe código de ética, porque os dirigentes das instituições financeiras são livres para promover quem queiram. Letra D. Seria aceitável se o comitê de promoção adotasse os mesmos critérios para todas as relações afetivas dos dirigentes. E, por último, letra E. Realizar o princípio da pessoalidade que deve ser aplicado nas relações empresariais. Bom, e aí, né? Então, ele deu um privilégio, né, em relação à promoção na carreira para uma pessoa que ele manteve um relacionamento afetivo por um determinado período. Vamos lá. O gabarito é a letra B. Por quê? A letra B diz: é inaceitável nas empresas que editam código de ética, uma vez que discriminam sem utilizar critérios objetivos, mas pessoais. Exatamente, a promoção ela não deve ser baseada em relacionamento afetivo, né? A promoção ela tem que ser baseada em critérios objetivos, né? Então, é inaceitável que a instituição ela que adota o código de ética aceite isso, né? Isso configura um favorecimento pessoal e discriminação. Isso tira oportunidades de outras pessoas que teriam talvez mais potencial, né? Então, o que mais está coerente com essa questão é a letra B. Vamos verificar as incorretas. Bom, a letra A é incorreta porque naturalizar a conduta como corriqueira ignora os princípios éticos, né, especialmente a impessoalidade e meritocracia. Ou seja, a pessoa não está entrando ali por mérito, né? Ela tá entrando porque ela foi privilegiada, né? C. O fato de existir código de ética limita a liberdade de escolha do dirigente. Ele não é livre para promover quem quiser sem critérios. Ou seja, quando uma empresa, né, um órgão, ele segue o código de ética, ele não pode fazer isso, né? E ele não pode promover quem ele quiser. Não, isso tem que ser feito de uma maneira justa, né? Por meritocracia, enfim, com impessoalidade. Letra D. Ainda que o comitê adotasse critérios semelhantes em outras relações afetivas, o problema ético persistiria, pois a base continua sendo pessoal, não técnica. Letra E. O correto é o princípio da impessoalidade, não da pessoalidade, é o que falamos, né? A alternativa assume justamente o oposto do que é exigido. Então, não está ocorrendo de maneira alguma o princípio da impessoalidade nesse ato, né, vamos dizer assim. Próximo tema, sigilo bancário, Lei Complementar 105/2001 e suas alterações. Mais uma questão da Seis Gran Rio e da Caixa Econômica.
Nos termos de lei complementar que regula o sigilo das informações guardadas pelas instituições financeiras, considere-se quebra de sigilo ao o que seria quebra de sigilo entre essas opções aqui? Letra A, troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de riscos, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Letra B, comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Letra C. Revelação de informações sigilosas sem o consentimento expresso dos interessados. Letra D. Fiscalização pelo Banco Central do Brasil dos atos ilícitos praticados pelos diretores de instituições financeiras. E letra C. Fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes à entidade de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Vamos lá. Bom, a questão de sigilo, ela está completamente ligada à confidencialidade, né? Então, as instituições financeiras, elas têm muitas informações bem bem delicadas, né, vamos dizer assim, e que não podem sair dali. São informações que, são confidenciais, né. Então, o que configura, né, uma uma quebra de sigilo nesse caso? O que estaria fazendo contra a confidencialidade, né? Aqui no primeiro artigo, né, da Lei Complementar 105/2001, diz um pouco, sobre a quebra de sigilo. Ela As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas, passivas e serviços prestados. Ok, tem que sempre manter o sigilo das informações. Porém, há casos em que a quebra de sigilo, ela é válida, tá? Somente se for, tá, ser decretada pelo Poder Judiciário nas hipóteses e em formas estabelecidas em lei. Então, a confidencialidade, ela tem exceção, tá? E a exceção dela tem que estar em lei, ok? Ela pode ser decretada pelo Poder Judiciário nas hipóteses nas formas estabelecidas em leis. Aqui, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, enfim, poderão examinar documentos, livros. Então, assim, nesse caso, eles podem examinar as informações, podem coletar as informações e elas podem ser passadas, mas somente nesses casos. Fora isso, não pode. Então, com isso, a gente já consegue responder a nossa questão, que é o gabarito C, tá? A letra C, revelação de informações sigilosas sem o consentimento expresso dos interessados. Outro ponto, né? Essas informações, elas também, quando elas são informadas, né, por lei, o, os interessados, eles precisam estar cientes, eles precisam ter esse consentimento, né? Caso não tenha esse consentimento, isso está quebrando um sigilo, né? A divulgação de informações sigilosas sem consentimento expresso do cliente caracteriza quebra de sigilo bancário, salvo quando ocorre em hipóteses autorizadas pela lei. Que a gente tem um documento do LGPD, né, que ele é um termo, né, que ele permite coletar as informações, armazenar e tratar os dados. Então esse termo, opa, voltando, esse termo ele é muito importante para que o cliente ele esteja ciente, né, dos dados que ele está informando à instituição financeira. Mas, como foi falado, há casos em que essa quebra de sigilo pode ocorrer, tá? Casos assim
bem em exceções totais, né, conforme diz aqui na questão, em hipóteses autorizadas pela lei, ordem judicial, fiscalização tributária, etc. Bom, vamos para a próxima. Aqui não, na verdade não vamos para a próxima, vamos verificar as incorretas dessa questão. Letra A, troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio. Enfim, gente, essa troca de informação, ela é para fins cadastrais, ela é permitida sim, por lei, tá? Isso faz parte da rotina das instituições e isso não configura quebra de sigilo quando ela segue as normas do CMM, tá? E do Bacen. B, comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Incorreta, comunicação às autoridades de operações suspeitas ou ilícitos não é quebra de sigilo, ou seja, qualquer operação suspeita tem que ser sim comunicada ao COAF, ok? Isso não é quebra de sigilo. Isso pode estar ajudando a combater um crime, enfim. Então, nesse caso, suspeita, porém tem que estar, né, de acordo com a norma, pode sim ser comunicado ao COAF. Letra D, fiscalização pelo Banco Central dos atos ilícitos praticados pelos diretores de instituições financeiras. A fiscalização do Bacen não configura quebra de sigilo. A lei autoriza o Bacen a receber informações necessárias à supervisão das instituições financeiras, ok? Então, isso não configura quebra de sigilo. E, por último, a letra E, fornecimento de informações constantes de cadastros de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes à entidade de proteção ao crédito, observadas pela CMN e pelo Banco Central do Brasil. Bom, o envio de dados sobre emitentes de cheques sem fundos ou inadimplentes à entidade de proteção de crédito é permitido, tá? E não constitui quebra de sigilo, desde que esteja seguindo a regulamentação. Próxima. Bom, política de responsabilidade social, ambiental e climática da Caixa Econômica. Mais uma que é específica da Caixa Econômica, ok? Vamos lá para a questão. A Caixa Econômica, uma questão da Seis Gran Rio e, óbvio, da Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal contribui para a Agenda Mundial dos Objetivos do Desenvolvimento, ODS, ancorando os resultados de suas ações nos princípios que atendem aos ODS. Sendo assim, quando a Caixa Econômica Federal promove programas de financiamento habitacional, como Minha Casa Minha Vida, que facilitam o acesso à moradia digna para as famílias de baixa renda e opera programas de transferência de renda, como Bolsa Família, ela está atendendo ao seguinte objetivo. Bom, nós temos várias ODSs, tá? Se eu não me engano, 17. E aí, cada uma foca em alguma melhoria, tá? Um exemplo, a letra A, ODS 1, é a erradicação da pobreza. E todas essas ODS são pautas, tá, de 2030. A B, ODS 4, educação de qualidade. Letra C, energia limpa e acessível. Letra D, ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, essas ODSs, elas fazem parte dos projetos que a Caixa Econômica tem com a população, tá? Para ajudar em vários aspectos, tá? Essa questão a gente tem que observar bastante o que ela está pedindo, né? Nós já sabemos que tem diversas ODS, mas o que a questão está pedindo em específico, né? Ela até cita aqui o programa de financiamento da Caixa, né, que habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida. Isso facilita o acesso à moradia digna para as famílias de baixa renda. Isso está ligado a quê? Esse daqui
essa questão está bem objetiva, né. Ela está ligada a quê? Programa também de transferência de renda, como Bolsa Família. Vamos lá. Bom, a Agenda 2030 da ONU estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Que orienta ações para promover desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma integrada e sustentável. Então, aqui fala um pouquinho sobre cada ODS que a gente citou na questão anterior, né? E dessa forma, a o nosso gabarito, já adiantando, é a ODS 1, que ela é a erradicação de pobreza, né, que o objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, assegurando proteção social, acesso a recursos econômicos e serviços básicos. Por isso que a Caixa tem como projeto o Minha Casa Minha Vida e existem os projetos de Bolsa Família, enfim, tudo isso para diminuir a pobreza, minimizar, ok? Vamos lá. Gabarito, letra A. Então, como a gente já falou, ambos desses programas têm o foco reduzir a vulnerabilidade social e ampliar o acesso a direitos básicos. Ok? Vamos para a próxima. Na verdade, vamos ver o porquê as outras estão incorretas, né. A letra B, educação de qualidade, ela existe, mas ela não é o foco, tá, das ações citadas, por isso que a gente sempre tem que perceber o foco da questão, né. Existe essa ODS 4, que é de educação e de qualidade, mas não é o foco, não é o que a questão está pedindo, tá. A ODS 7, energia limpa e acessível, não tem relação com os programas habitacionais, nem com transferência de renda, tá, energia limpa e acessível. A ODS 8, ela fala sobre trabalho decente, crescimento econômico, isso está mais ligado a emprego, né, e empreendedorismo, então não está ligado ao que a questão pede. E 11, cidades e comunidades sustentáveis. Aparecem outros programas da Caixa, tá, mas não é o objetivo central dos programas mencionados. Por isso, a nossa opção foi a letra A, erradicação da pobreza. Próximo tema, boas práticas de governança corporativa. Olha, esse tema, ele é o clássico de cair na prova, algumas questões. Vamos lá. Essa questão aqui é da Sesgran Rio, de 2024, do concurso BNDES, tá? Vamos lá. A governança corporativa envolve os instrumentos adotados para garantir a gestão de uma empresa e o monitoramento de seus executivos. Alguns princípios básicos da governança corporativa envolvem disponibilizar informações do interesse de todos os públicos, internos e externos à organização, indicar que o tratamento de todos os sócios e partes interessadas deve ser isonômico e justo, considerando os seus deveres, interesses, necessidades e expectativas, apresentar a prestação de contas de todas as decisões, fazendo com que os executivos assumam total responsabilidade e as consequências de seus atos ou omissões, responsabilizar os agentes pela saúde das organizações, pela viabilidade econômica financeira, pela redução da exposição a riscos e pela perenidade de suas atividades. As características descritas acima correspondem, respectivamente, aos seguintes princípios. Vamos lá. Quais são os princípios básicos da governança corporativa? Esse tem que estar, assim, gravado total na nossa mente, tá? Vamos lá. Quais são os princípios? Transparência, tá? Sempre a divulgação clara e acessível das informações. Transparência. Equidade, tratamento justo e isonômico das partes interessadas, tá? Prestação de contas, que a gente lembra de freios e contrapesos, né? Assumir responsabilidade por seus atos e decisões, tá? E a responsabilidade corporativa, considerar os impactos econômicos, sociais e ambientais de suas atividades. Bom, aqui a gente já tem a resposta, portanto,
o nosso gabarito é a letra B, ok? Não coloquei as incorretas nesse caso, porque só tem uma correta, os outros só mudam a estrutura, enfim, a posição. Então, a correta é essa: transparência, ligado sempre, transparência, divulgação, equidade, tratamento justo, accountability, prestação de contas e responsabilidade corporativa, perenidade e riscos, tá? Vamos lá. Próximo tema. Agora nós temos a governança corporativa da Caixa Econômica, tá? Mais um tema bem específico da Caixa e com grande possibilidade de cair. Essa questão ela é uma questão adaptada, tá, de 2024, técnico bancário, Caixa Econômica. Julgue o item a seguir de acordo com o Estatuto Social da Caixa Econômica Federal. Então, é muito importante vocês estarem cientes sobre o Estatuto, tá? O que determina no Estatuto, enfim, se vocês puderem ler sempre, né, os mais atuais, isso é de suma importância para a prova. Vamos lá. Aprovar e revisar as políticas, o Código de Conduta e Integridade, Código de Conduta e Integridade e o Código de Ética da Caixa Econômica, bem como discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa da Caixa e relacionamento com partes interessadas, são ações importantes de competência da diretoria executiva. E aí, tudo isso é competência da diretoria executiva? Certo ou errado? Vamos lá. Errado, né? A aprovação e revisão de políticas, código de éticas e práticas de governança são atribuições do conselho de administração, ok? Não da diretoria executiva. É por isso que nós temos um conselho de administração, para que a gente possa tê-los como responsáveis por essas ações importantes, revisão, né, dessas ações importantes. Próximo tema, vamos lá para uma questão da Seis Gran Rio, que também é da Caixa Econômica, ok? As pessoas com maior consciência sobre as possibilidades para o seu autodesenvolvimento profissional tendem a ter uma visão de oportunidade de desenvolvimento para a organização e para as pessoas ao seu redor, sendo mais contributivas para o contexto em que se situam e mais valorizadas, né? Com base nessa premissa, um funcionário que tenha sido incentivado pelo seu chefe a aumentar o protagonismo em relação ao seu desenvolvimento e à sua carreira precisa. Vamos lá, pessoal. Se esse colaborador, esse funcionário, ele foi incentivado a isso, é porque ele não tem isso, tá? Então, ele foi incentivado, ou ele tem, mas ainda não é o suficiente, enfim. Então, primeiro a gente tem que entender o que a questão está pedindo. Em segundo, o que é protagonismo, né? Protagonismo é você assumir o controle da sua vida. Eu sou o autor da minha própria história, né? Vamos dizer assim. E aí, aqui, o protagonismo, ele está se referindo ao desenvolvimento na carreira. Então, vamos lá. A gente já sabe que esse colaborador, ele não tem isso, ou ele tem, mas ainda não é o suficiente. Então, qual aqui dessas alternativas mais corresponde, né, ao que a questão está pedindo? Letra A, pensar no seu autodesenvolvimento como um movimento de fora para dentro, aproveitando todas as oportunidades de crescimento pessoal e profissional, mesmo que não estejam alinhadas com o que ele deseja. Letra B, ter um projeto profissional consciente que esclarece aonde quer chegar, como gerenciar o seu desenvolvimento e como agir de forma consistente e coerente com o seu propósito. Letra C, ter clareza e certeza quanto às possibilidades de desenvolvimento profissional ou de um horizonte profissional definido, associando o plano de carreira à metáfora de uma estrada plana, asfaltada e bem conservada, que ao ser trilhada trará sucesso e satisfação profissional. Letra D, seguir a tendência das pessoas de projetarem o passado e o presente para o futuro, usando padrões que reflitam a continuidade do passado e com esse olhar pelo retrovisor, obter clareza das dificuldades para escolhas futuras. E letra E,
vincular o futuro a pessoas, organizações ou contextos, ao invés de pensar qual é o seu grande compromisso consigo mesmo em relação ao que quer alcançar com a sua vida profissional. Bom, conforme eu falei, né, o protagonismo é você assumir o compromisso, né, consigo mesmo, né, e sempre assim, de dentro para fora, né. E o que mais está alinhado a isso, né, a gente já consegue perceber que o gabarito é a letra E. Por quê? Vincular o futuro a pessoas, organizações ou contextos, ao invés de pensar qual é o seu grande compromisso consigo mesmo em relação ao que quer alcançar com, com sua vida profissional. Essa pessoa, né, aqui representa justamente uma pessoa que ela não é protagonista, né. No caso, ela não tem não está assumindo, né, um compromisso pessoal, né, com os próprios objetivos de carreira e desenvolvimento profissional. Então, ela para ela ter um protagonismo, né, ela precisa assumir esse controle, que isso é uma responsabilidade dela, esse desenvolvimento, tá. E aí, é o que diz bem em relação à letra E, né. Bom, pessoal, é isso. Vamos para a próxima. Vamos rapidamente verificar aqui o motivo das incorretas. A letra A, está incorreta porque o desenvolvimento profissional deve ser orientado por propósitos e objetivos pessoais, não apenas por oportunidades externas. Aqui é uma questão de protagonismo. A letra B, a alternativa descreve comportamento protagonista e alinhado ao autodesenvolvimento, oposto do que a questão busca, né. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, porque às vezes a gente lê rápido, não presta atenção que a questão ela está pedindo o oposto, e não está pedindo, algo relacionado ao protagonismo, e sim ao contrário. Então, às vezes, quando a gente não lê com cuidado, a gente não percebe esse detalhe, tá? E às vezes acaba errando por falta de atenção na hora da leitura. E a letra C, a carreira não é linear nem previsível, existem escolhas e adaptações contínuas. Letra D, basear decisões no passado, caracteriza postura reativa, não protagonista. Eu não posso ficar me baseando só no passado, tá? As minhas decisões são nas decisões do passado. Não, eu vou assumir o controle da minha vida daqui para frente. Isso é o protagonismo, ok? E o protagonismo, ele está completamente alinhado ao autodesenvolvimento, ok? Vamos para o próximo tema. Experiência do consumidor, customer experience, ok? Mais uma questão da Sage Gran Rio e também da Caixa Econômica. Uma instituição bancária está buscando melhorar a experiência do consumidor que utiliza seus serviços digitais. E para isso, essa instituição está implementando várias estratégias e ferramentas para otimizar a interação do cliente com seus produtos e serviços. Qual das seguintes ações é mais eficaz para melhorar a experiência do consumidor em serviços digitais dessa instituição bancária? Vamos lá. Essa instituição bancária ela quer melhorar o serviço do cliente, né, com a instituição, mas na parte digital, tá? E aí, o que ela poderia fazer, né, para melhorar essa experiência de forma que o consumidor ele fique mais satisfeito, né? E retorne porque ele gostou do serviço, ou no caso de produto, ele gostou do produto, é um produto de qualidade, é um serviço de qualidade, e é isso que vai fazer, né? A medição ali da satisfação do colaborador é o que faz ele voltar, é o que faz ele se manter, tá? E nós vamos ver aqui as alternativas referentes a isso, tá? Aos serviços digitais. Letra A, aumentar o número de funcionalidades no aplicativo móvel, garantindo que todos os serviços possíveis estejam disponíveis, mesmo que seja necessário despriorizar a usabilidade. E aí, né? Essa palavra não é legal, gente. Despriorizar a usabilidade. Não, né? Aí vai estar ajeitando de um lado
e desconcertando do outro, né, a gente já vê que não. Focar em personalizar a experiência do cliente através de recomendações baseadas em seu comportamento e em seu histórico de uso, utilizando análise de dados para oferecer serviços relevantes. Letra C. Implementar um sistema de autenticação multifatorial que exija múltiplos passos, garantindo a segurança máxima, pois, segundo os princípios da caixa do Customer Experience, o esforço em segurança deve ser apresentado como prioridade. Letra D. Limitar os pontos de contato com o cliente, tá, a interações por meio de canais automatizados para economizar custos operacionais. E letra E, desenvolver um design de interface que mantenha a estética tradicional e não busque inovação, oferecendo maior estabilidade ao cliente. Bom, a gente já vê que essa daqui está errada. Como assim não buscar inovação, ainda mais tratando de tecnologia, né? Vamos para o gabarito. O gabarito dessa questão é a letra B, né, que é focar em personalizar a experiência do cliente através de recomendações baseadas em seu comportamento e em seu histórico de uso, utilizando análise de dados para oferecer serviços relevantes. Ou seja, é a personalização, né, que ela está tão em alta atualmente, principalmente nessas relações digitais, tá? Do cliente com a instituição, com a empresa, enfim. Então, a personalização baseada em dados, né, dados, histórico do cliente, né, o que ele mais consulta, né, o que, enfim, que podemos dizer o que o cliente ele mais se sente satisfeito, né? O que ele quer, qual é o objetivo dele. Então, a junção dessas informações, né, consegue fazer uma personalização, né, baseado nesses dados, né, que seriam essas informações. Isso reduz o esforço, tá, do cliente. O cliente já tem ali tudo rápido e aumenta o valor percebido. Por quê? O cliente ele quer rapidez, ele não quer ficar perdendo tempo ali, ele não quer muito esforço, ele quer chegar no site, no aplicativo e ser o mais prático possível, né? E isso vai fazer o quê? Poxa, o cliente vai gostar, vai aumentar a satisfação dele, né? Aumenta o valor percebido. E isso é o princípio central, né, do Customer Experience, certo? Letra A, né, incorreta, funcionalidades sem usabilidade prejudicam a experiência. Letra C, segurança excessivamente complexa eleva o esforço do usuário e é aquilo, o usuário ele não quer esforço, ele quer o maior nível de praticidade. Letra D, limitar canais prejudica a experiência. E letra E, estagnação de design compromete a experiência digital. Essa questão ela é bem focada, né, na experiência do cliente no serviço de tecnologia que está cada vez mais em alta, né, no serviço digital. Então, temos uma grande chance de cair questões desse tipo na prova, visto que cada vez mais esse tema de personalização, enfim, praticidade nos sites, é, em aplicativos, isso está cada vez mais sendo pedido, né? Está muito em alta. Então, é bem legal essa questão aqui. Vamos lá. Próximo, inteligência emocional. Uma questão da Sesgran Rio também e da Caixa Econômica. Vamos lá. A inteligência emocional é listada pelo World Economic Forum como uma competência vital para prosperar na indústria 4.0, caracterizada como era da informação, da tecnologia e das equipes de trabalho especializadas. Em relação ao papel da inteligência emocional na gestão, não se pode associá-la. Vamos lá. Então, a inteligência emocional, né, que é a inteligência referente aos nossos sentimentos, às nossas emoções, tá? E aqui a questão pede algo que não pode associar a inteligência emocional.
Letra A, há um apelo intuitivo, pois a intuição sugere que as pessoas, eh, que conseguem detectar as emoções das outras, controlar as suas próprias e lidar bem com as interações sociais, têm uma vantagem no mundo dos negócios. Letra B, ao desempenho, pois evidências empíricas sugerem que, de um modo geral, quanto mais a inteligência emocional de uma pessoa, melhor o seu desempenho no trabalho. Letra C, a mensuração é um mapeamento de alta validade, pois avaliações de inteligência emocional foram submetidas a estudos rigorosos que evidenciaram a parte cognitiva da inteligência e a sua avaliação através do famoso QI. Letra D, a dimensão do conhecimento das próprias emoções, pois a autoconsciência e a capacidade de controlar as sensações são cruciais para a introspecção psicológica e para o autoconhecimento. Letra E, a dimensão da automotivação, pois mobilizar as emoções ao serviço de um objetivo é essencial para concentrar a atenção para o autocontrole, para a competência e para a criatividade. Vamos lá, gente. O que que a gente não pode associar à inteligência emocional, tá? É, bom, a inteligência emocional, como falado, ela está ligada às emoções. Ela não está ligada, vamos dizer, a um QI, né, nossa, pessoa que tem um QI elevado, enfim, não. Isso é um tipo de inteligência, né. E a inteligência emocional, ela é outro tipo, ela está muito mais ligada aos sentimentos, né, como diz já o nome, as emoções, vamos dizer, é algo, do interior, tá, da pessoa. Então, com isso, a gente já consegue ter uma base para o nosso gabarito. É a letra C, o gabarito. A mensuração e ao mapeamento de alta validade, pois as avaliações de inteligência emocional foram submetidas a estudos rigorosos que evidenciaram a parte cognitiva da inteligência e a sua avaliação através do quociente de inteligência, que é o famoso QI. Tá? A inteligência emocional, ela não se associa à mensuração cognitiva tradicional baseada em QI. Confundir inteligência emocional com avaliação de inteligência cognitiva, tá, é erro conceitual clássico. Então, a gente não pode confundir o QI com a inteligência emocional, ok? São inteligências diferentes. Cada uma cuida de uma parte. Vamos para o próximo. Incorreta. Letra A. Por que ela está incorreta? A alternativa está correta conceitualmente, né? Por isso que ela está incorreta. A inteligência emocional tem forte apelo intuitivo, pois pessoas capazes de reconhecer emoções, controlar impulsos e se relacionar bem tendem a ter vantagem no ambiente organizacional. Ou seja, uma pessoa com controle emocional, ela vai estar mais na vantagem, né, do que uma pessoa descontrolada emocionalmente, né, no trabalho, porque isso é de extrema importância, ok? Um controle emocional. Letra B, incorreta, né? Evidências empíricas indicam sim relação positiva entre inteligência emocional e desempenho no trabalho, especialmente em funções que exigem interação social. Está bem ligada à questão anterior, né? É, você precisa ter inteligência emocional, principalmente quando você vai lidar com pessoas. E no trabalho a gente não lida só com máquinas, né? A gente lida com pessoas. Então a gente primeiro precisa se cuidar, né, de dentro para fora, para a gente poder saber lidar da melhor forma possível com o ambiente que a gente convive. A letra D, o autoconhecimento emocional é um dos pilares da inteligência emocional, envolvendo autoconsciência e controle das próprias emoções, sim, tá? A inteligência emocional, ela parte do princípio que a pessoa, ela tem autoconhecimento, tá? Você precisa se conhecer para você saber lidar e gerir suas emoções. E a letra E, a automoção
automoção, a automotivação integra a inteligência emocional, pois direciona emoções para objetivos, foco, criatividade e persistência. Ok. Então, assim, quando você se motiva, né, a sua inteligência emocional, ela vai te ajudar no atingimento dos seus objetivos, a focar no que é prioridade, no que é importante, criatividade e persistir, né. Vamos lá. Gestão do tempo e produtividade. Bom, a análise de cadeias críticas é uma questão também da Seigran Rio, ok? A análise de cadeias críticas em gerenciamento de projetos descreve a lei de Parkinson, que estabelece que os colaboradores tendem a usar o tempo disponível com outras atividades, em vez daquelas que são previstas nos projetos, deixando as atividades projetadas para serem realizadas em cima da hora. Os gerentes de projetos atribuem uma maior probabilidade de que a lei de Parkinson ou postergações ocorram em ambientes que sejam. Bom, quando a gente trata de gestão do tempo, né, essa lei ela está muito associada. Por quê? Ela fala justamente que se a gente não cuidar, se a gente não tiver uma boa gestão de tempo, a gente vai postergar. Tá? A gente não vai saber gerir o nosso tempo, vai postergar e muitas vezes acaba perdendo coisas importantes, não conseguindo priorizar, enfim. Né? A gestão de tempo ela é super importante e isso está cada vez mais em alta, né? Porque muitas pessoas se perdem no ambiente de trabalho porque não sabem gerir seu tempo. Né? Aí, ai meu Deus, eu atrasei, eu não entreguei esse projeto. Imprevistos acontecem, sim, mas será que foi imprevisto ou foi uma má gestão, né? E essa lei, ela diz exatamente isso. Quando a gente tem prazo, né, eu tenho que entregar um projeto daqui a 10 dias, as pessoas tendem a ocupar o prazo inteiro. Né? Poucas pessoas entregam, é daqui 10 dias, não, então eu vou tentar fazer tudo para entregar com 5 dias. Não, a gente foca muito no prazo, né? Se tem 10 dias, opa, então eu tenho aí 10 dias para produzir, para entregar, né? E isso muitas vezes acaba fazendo com que a pessoa fique nervosa, entregue em cima da hora, né, aí deixa para produzir no nono dia, né, sendo que a entrega é no 10º, e o que acontece? Né, não dá boa coisa. Por quê? Porque ela não teve uma boa gestão de tempo. Então, vamos lá. A questão ela pede, né, sobre os gerentes de projetos que atribuem uma maior probabilidade de lei de Parkinson ou postergações, ocorram em ambientes que sejam, ou seja, né, explicando um pouco mais da questão, é entender em qual ambiente isso pode acontecer mais, tá? Em qual ambiente postergações, têm mais facilidade de acontecer. Letra A, ambientes matriciais com controle de entregas e tempos, com um único projeto sendo executado por vez. Letra B, ambientes matriciais nos quais os colaboradores podem decidir livremente sobre as tarefas e os projetos nos quais vão trabalhar. Letra C, ambientes matriciais com controles de entregas e tempos para a realização de projetos múltiplos. Letra D, altamente hierarquizados, com estrutura de comando claras e departamentos separados entre si. E letra E, ambientes hierarquizados em que vários departamentos têm tarefas compartilhadas. Bom, qual ambiente está mais propenso a haver postergação? Né? Sem a certeza absoluta, mas o ambiente mais livre, né? Que as pessoas têm mais autonomia, são mais livres, eles tendem a levar a esse comportamento, né, eles tendem a levar. Então, a pessoa que não tem um chefe que fique ali, que fique cobrando, que coloque metas, coloque prazos, assim, que fique, nossa, ou então que coloque prazos e metas, mas que não acompanha,
de perto o colaborador, muitas vezes o colaborador ele deixa para fazer isso, né, ele deixa para usar o tempo todo e se tem 10 dias, ele vai entregar no 10º dia e vai começar, às vezes, o projeto quase no prazo. Então a gente já consegue, ter um pouco de noção do gabarito, né. Aqui fala um pouquinho sobre essa lei, né, ela afirma que o trabalho se expande para ocupar todo o tempo disponível para sua realização, favorecendo a procrastinação quando não há prazos bem definidos. Exemplo, né? Exatamente o exemplo que eu dei. Uma tarefa com prazo de 10 dias tende a ser iniciada apenas no final. Ao definir um prazo interno menor, a execução ocorre com mais foco, menos adiamentos. Então, muitos gestores fazem isso. Eu tenho 10 dias, mas eu vou definir 5 dias. Por quê? Porque essa pessoa não vai enrolar os 10 dias para me entregar, ok? Então é sobre isso, né? O gabarito é a letra B. Ambientes matriciais nos quais os colaboradores podem decidir livremente sobre as tarefas e os projetos nos quais vão trabalhar. Ou seja, é um ambiente mais flexível, né, com mais autonomia para o colaborador. Então, esse tipo de ambiente, ele corre grande risco de acontecer esse tipo de comportamento, de postergação, ok? Hã, as incorretas, aqui na letra A execução de um projeto por vez e controles claros reduzem conflitos, né, de prioridade, tendem a mitigar postergações, você vê que tem um controle ali maior, tá? A letra C, controles de entregas e tempos tendem a reduzir a probabilidade de postergações, ainda que não as eliminem. Não, a questão diz aqui que não é eliminar totalmente, né, mas conseguir controlar essas postergações. A letra D, estruturas altamente hierarquizadas costumam ter maior supervisão e controle, reduzindo margem para postergação sistemática. Quando não se tem muita autonomia, né, logo tem um controle maior e isso ajuda um pouco mais no controle. Letra E, tarefas compartilhadas podem gerar ruídos, mas não representam por si o ambiente mais associado à lei de Parkinson na lógica da questão, tá? Então, nós vemos aí também algo que é algo que contribui também para que não seja postergada, né, a tarefa mesmo. Como eu posso dizer, né, quando a gente compartilha o que a gente está fazendo, às vezes a gente se tal pessoa está sabendo, se tal pessoa vai me ajudar, opa, então já existe uma cobrança interna. Então isso também ajuda, ok, a diminuir a postergação. Vamos para o próximo tema, que é técnicas e boas práticas para o trabalho à distância. A questão é da Sesgran Rio e também da Caixa Econômica Federal. No contexto do teletrabalho, pessoal, essa questão, ela sim, é sobre teletrabalho, que é um tema que está super em alta, né, um tema que não era tão conhecido antes da pandemia, devido ao Covid, e após isso o trabalho à distância, ele ficou muito mais conhecido, né, e tem se cobrado cada vez mais em provas sobre ele. O famoso home office e muitas vezes o trabalho híbrido, né, que se trabalha presencialmente alguns dias e em alguns dias se trabalha de home office. Então é muito importante a gente focar em questões desse tipo, tá? Recapitulando, no contexto do teletrabalho, a cartilha sobre teletrabalho no setor público, produzida pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação, aponta as principais ameaças, riscos negativos que devem ser gerenciadas, dentre as quais destacam-se. Bom, o teletrabalho, a gente sabe que ele permitiu
muitas coisas boas, né, a flexibilidade, a contratação de pessoas mundialmente. Então, assim, como a gente pode dizer, diminuição do cansaço, evitar trânsito, enfim. Então, os pontos positivos nós temos muitos, mas também temos o lado negativo. E aí, né, qual seria o lado negativo? Aí a gente vê aqui, ó, essa questão ela pede que aponte os principais riscos negativos, tá? Letra a melhoria no sentimento de pertencimento à organização por parte do teletrabalhador. B, a redução de viagens para a realização de reuniões que passaram a ser realizadas por meio de ferramentas de conferências remotas. C, a flexibilização da jornada, possibilitando ao trabalhador maior controle da própria rotina, de modo a compatibilizar compromissos pessoais e profissionais. D, o favorecimento de teletrabalhadores em promoção e ocupação de cargos de chefia. E letra E, os efeitos do isolamento social e profissional, especialmente em teletrabalho em regime integral. Então, dessas questões, a gente tem que ver o que é negativo, né? Vimos muitas coisas boas, muitas vantagens do trabalho remoto, do teletrabalho. E aí, o que é negativo aqui? Vamos ver um pouquinho, né, de acordo com a cartilha referente ao trabalho remoto, as principais ameaças e riscos. Pessoal, é importante também a leitura dessa cartilha, porque ela tem os principais pontos positivos e tem os principais pontos negativos, né? E aqui a gente foca nos principais pontos negativos, porque eu acredito que os positivos a gente tem assim, ó, na mente. Mas e os negativos, né? A gente também tem um lado contra, né? Então, aqui eu vou passar, né, esses pontos da cartilha, mas eu sugiro que vocês leiam essa cartilha, principalmente essa parte aqui de pontos negativos e pontos positivos também. Bom, gabarito é a letra E. Por quê? É a única que está falando ponto negativo do home office, né? Do trabalho remoto. Os efeitos do isolamento social e profissional, especialmente em teletrabalho em regime integral, né? O isolamento social e profissional ele é reconhecido como uma das principais ameaças do teletrabalho, especialmente em regimes integrais, tá? Pois pode impactar a saúde mental, o engajamento, a comunicação organizacional e o senso de pertencimento, exigindo ações de gestão e acompanhamento por parte da instituição. Então, pessoal, é, aqui mostra um pouco do que pode prejudicar, né? Esse afastamento, vamos dizer assim, né, esse trabalho remoto, que pode impactar a saúde mental do colaborador, às vezes ele fica muito ali sozinho, né, fica muito em casa, e isso pode afetar de forma negativa, né, o engajamento, às vezes, assim, o conforto, né, de estar em casa, aquela cobrança que não é excessiva, até porque você está ali, você acaba tendo uma autonomia, né? Então, às vezes, o engajamento ele diminui, ou também porque as pessoas estão na empresa, elas conseguem se falar, se reunir com mais facilidade do que você ter que fazer uma videochamada. Tá, a comunicação organizacional, que está bem alinhada a isso, e o senso de pertencimento, né? Muitas vezes a pessoa não se sente tão pertence, que não se sente que pertence à empresa. Por quê? Porque quem está ali presencial é mais fácil, né? Se eu tenho que ir ali na mesa do meu colega de trabalho, é mais fácil, às vezes, do que ligar para quem está em casa e pedir para entrar numa reunião, né? Então, é nesse sentido que essa questão ela traz o trabalho remoto como negativo, com alguns pontos negativos, ok? Agora, corrigindo a parte, né, de questão incorreta, letra A, melhoria do sentimento de pertencimento à organização constitui um efeito positivo do teletrabalho, quando bem gerenciado, não sendo classificado como ameaça ou risco. Se a pessoa ela se sente, né, que ela pertence à empresa, que legal, né? Isso é algo bom. Isso é um ponto positivo. Letra B, a redução de viagens para reunião representa um benefício operacional e econômico, associado ao uso de ferramentas de comunicação remota e não um risco a ser mitigado.
Bom, isso facilitou bastante. Eu tenho que fazer uma reunião com o presidente do órgão. E aí, sabe, eu muitas vezes não preciso, ir até ele, né, se for flexível, eu posso sim fazer uma reunião, isso evita o quê? Custo, né, isso se torna mais econômico, enfim, então isso é um ponto positivo, tá. Letra C, a flexibilização da jornada e o maior controle da rotina são consideradas vantagens do teletrabalho, relacionadas à autonomia e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, quando você, isso é uma das vantagens, né, mais faladas do trabalho remoto, que você consegue ter um equilíbrio maior, né, uma gestão de tempo melhor quando você da sua vida profissional e pessoal, porque você não vai perder tempo no trânsito, enfim, né, você consegue acordar um pouco mais tarde, e inúmeras outras situações favoráveis. E a letra D, o favorecimento em promoções e cargos de chefia não é apontado como risco típico do teletrabalho. Pelo contrário, a literatura e cartilhas institucionais tratam como desafio a possível invisibilidade do teletrabalhador em relação às oportunidades, e não o favorecimento, tá? Aqui diz que o favorecimento de teletrabalhadores em promoção e ocupação de cargos de chefia. Próximo e último tema é o a aprender e aprendizagem contínua, tá? Que é o famoso lifelong learning. Mais uma questão da Gran Rio e da Caixa Econômica para a gente finalizar, né? Em decorrência da transformação no ambiente de negócios, da necessidade do desenvolvimento de novas competências não supridas pelo treinamento tradicional das universidades, nem pelo treinamento clássico, surge um novo paradigma de ensino, aprendizagem. Desse modo, desenvolver a capacidade de aprender e dar continuidade ao processo de aprendizagem no trabalho passam a ser os pensamentos compartilhados por todos os envolvidos nesse processo. Com esse novo conceito, surge a universidade corporativa, que, diferentemente do departamento formal de treinamento, bom, como a gente está falando em aprendizagem e aprendizagem contínua, é tem cada vez mais, focado nesse tema de universidade corporativa. Por quê? A universidade corporativa, ela tem o objetivo do colaborador estar sempre em aprendizado e focado o quê? Nos objetivos da empresa, né, nos objetivos que a empresa ela quer que ele aprenda. Então, é diferente de uma, vamos dizer, uma universidade normal em que o colaborador ele vai aprender temas diversos. Não, a universidade corporativa ela está voltada para o aprendizado, né, de que o colaborador tem que cada vez mais procurar aprender, mas dentro do temas de interesses da empresa, do órgão, da instituição, certo? Então, eh, vamos ler aqui as alternativas, né. Letra A, coesa e centralizada, ao invés de fragmentada e descentralizada, e tem foco reativo, ao invés de proativo. Letra B, estratégica, ao invés de tática, e direcionada a um público-alvo amplo com profundidade limitada, ao invés de audiência de currículo personalizado por famílias de cargos. Letra C, direcionada para o aumento do desempenho no trabalho, ao invés do aumento de qualificações profissionais, e apresenta como imagem universidade como metáfora de aprendizado, ao invés de vá para o treinamento. Letra C, voltada para o desenvolvimento de habilidades técnicas e conhecimentos específicos relacionados às tarefas e funções dos funcionários, ao invés de visar o desenvolvimento holístico e fazer uma venda por consulta com treinamento oferecidos, né, alinhados à estratégia da organização. E letra C, estruturada, geralmente com foco em instruções e métodos formais de ensino, como workshops, cursos e treinamentos práticos, ao invés de ser mais flexível e envolver uma variedade de métodos, como
e-learning, mentorias, palestras e projetos colaborativos, atividades que não possibilita refletir sobre o próprio pensamento, sobre os processos cognitivos. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre universidade corporativa. Aqui a gente Nesse slide fala um pouquinho, a universidade corporativa constitui um modelo estratégico de aprendizagem organizacional, ou seja, um modelo estratégico, ele é específico, né, voltado ao desenvolvimento contínuo de competências alinhadas aos objetivos institucionais. Então, é uma aprendizagem contínua, mas voltada, né, conforme falado, para o objetivo institucional, diferente do treinamento tradicional, né? Caracteriza-se pela integração entre aprendizagem e desempenho no trabalho, pelo uso de métodos flexíveis e diversificados, né? Assim como a questão anteriormente diz, e-learnings, projetos, mentorias, comunicações de prática, pela ênfase na formação holística e na cultura de aprendizagem permanente dentro da organização. Dessa forma, a nossa alternativa correta é a letra C, tá? Por quê? Letra C, direcionada para o aumento no desempenho no trabalho, ao invés do aumento de qualificações profissionais, e apresenta como imagem universidade como metáfora de aprendizado, ao invés de vá para o treinamento. Então, aqui diz: a alternativa descreve com precisão a universidade corporativa como um modelo voltado ao aumento do desempenho do trabalho, integrando aprendizagem e estratégia organizacional, substituindo a lógica de eventos isolados por uma cultura de aprendizado contínuo. Bom, então isso está bem ligado ao nosso tema de aprendizagem contínua, né? E há um tema que está super em alta, que é a universidade corporativa. Cada vez mais as organizações estão obtendo esse estilo de aprendizado, até porque junta, vamos dizer, o útil ao agradável, né? O colaborador sempre em aprendizado contínuo e de forma estratégica. Vamos às questões incorretas. A universidade corporativa não é reativa nem apenas centralizada. Seu foco é proativo e estratégico, orientado à antecipação de competências futuras e ao alinhamento com os objetivos organizacionais. Letra B. A educação corporativa não se caracteriza por profundidade limitada ao público genérico ou limitada ou público genérico. Ao contrário, busca desenvolvimento contínuo e alinhado às famílias de cargos e à estratégia institucional. Letra D, o foco não se limita ao desenvolvimento técnico ou operacional. A universidade corporativa adota uma abordagem holística, contemplando competências técnicas, comportamentais e estratégicas. E, por último, letra E, a universidade corporativa não se restringe a métodos formais. Seu diferencial é a diversidade de abordagens, né, como e-learnings, projetos, mentorias e aprendizagem colaborativa. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, da nossa revisão, da reta final. Eu acredito que tenha sido muito produtiva para todos vocês, pois eu peguei as principais questões, né, que têm mais caído nos concursos da banca Seis Gran Rio. Também peguei 90% das questões dos concursos da Caixa Econômica, os concursos anteriores, né, para a gente estar bem alinhado. Então, eu desejo a vocês uma excelente prova, vai dar tudo certo. Revisem os organiza-books, revisem os mapas mentais, muita calma e vai dar tudo certo. Sempre prestem atenção nas questões para verificar se realmente o que a questão está pedindo, né, para a gente não se confundir. E pessoal, fazendo isso, fazendo a revisão, eh, assistindo novamente, se necessário, lendo novamente os organiza-books, se necessários, as principais partes, enfim, vai dar certo, confio em vocês. Foi um prazer acompanhar vocês durante o estudo. Até breve.